Nos últimos anos, o mercado automotivo brasileiro vem passando por uma transformação significativa com a rápida evolução dos veículos elétricos. Só no primeiro semestre de 2025, as vendas de veículos elétricos representaram um aumento de mais de 30% em relação ao período anterior. E quando consideramos todo o segmento de veículos eletrificados, ela já representa uma grande parcela do mercado de automóveis no país. Esse crescimento traz uma consequência direta para a área da construção civil, já que há necessidade de adaptar a infraestrutura das edificações para conseguir garantir uma recarga de veículos elétricos de forma segura. O que antes parecia apenas uma adaptação elétrica mais simples, passou a exigir um planejamento técnico muito mais robusto. Com o aumento da frota de veículos elétricos, condomínios residenciais e edifícios comerciais começam a ter que atender uma nova demanda, que seria oferecer a infraestrutura adequada para a recarga. Esse tema impacta diretamente em 3 tópicos: na segurança da edificação, na capacidade do sistema elétrico e na própria valorização do imóvel. Porém, instalar pontos de recarga em uma garagem não significa simplesmente adicionar novas tomadas. Existe um conjunto de normas técnicas e exigências de segurança. Elas precisam ser atendidas para garantir que a instalação funcione de forma confiável, garantindo segurança para a edificação e para os usuários. É exatamente nesse ponto que a engenharia passa a ter um papel muito decisivo. E o primeiro passo para qualquer projeto de infraestrutura de recarga é o entendimento das normas técnicas aplicáveis. Longe de serem documentos isolados, as normas aplicáveis e as novas diretrizes formam um sistema integrado, onde cada um desempenha um papel específico, o que garante segurança, interoperabilidade e eficiência. No Brasil, algumas normas são fundamentais nesse processo. A NBR 5410, por exemplo, estabelece regras gerais da instalação elétrica de baixa tensão e serve como base para dimensionamentos de condutores, aterramento e proteção. Já a NBR 17019 trata especificamente da alimentação de veículos elétricos, trazendo requisitos muito mais rigorosos do que a 5410 para esse tipo de instalação, sendo que ambas devem ser aplicadas em conjunto. Além disso, a NBR 618/51 define os padrões do sistema de carregamento e a comunicação entre veículo e carregador. Outro ponto importante é a NBR 5419, que trata da proteção contra descargas atmosféricas e proteção contra surto, que é essencial para preservar a eletrônica sensível dos veículos e dos equipamentos de recarga. Quando aplicadas em conjuntos, essas normas trazem uma base técnica para projetos seguros e confiáveis. Vamos colocar uma tabela aqui na tela que serve como resumo normativo. Eu recomendo você dar uma pausa para entender essa em relação às outras normas, se quiser se aprofundar antes da gente continuar. No contexto das estações de recarga dos veículos elétricos, é importante entender sobre os modos de recarga. E a NBR 618/51 especifica isso pra gente. O modo 1 e 2 são as que são consideradas lentas, e elas utilizam tomadas residenciais padrão. O modo 1 não possui proteção do cabo, sendo obsoleto. Já o modo 2 possui um dispositivo de proteção no cabo, que seria o IC-CPD. É importante ressaltar que a nova diretriz Liga Bom proíbe o uso do modo 2 em garagens e locais confinados. O modo 3 é considerado uma recarga semi-rápida, uma recarga em corrente alternada que utiliza uma estação dedicada, com circuito próprio e proteções integradas, o que permite a comunicação entre recarga e estação, gerenciando assim a recarga de forma segura, sendo este o modo mais indicado para residências e condomínios. Por fim, o modo 4 é definido como recarga rápida, seria recarga em corrente contínua, DC. O conversor de energia está na própria estação, permitindo potências muito mais elevadas e recargas em minutos. É mais comum em eletropostos públicos e rodovias. A escolha entre pontos individuais ou coletivos em garagens de condomínios é uma decisão estratégica. Pontos individuais, ligados ao medidor de cada apartamento, simplificam a cobrança. Porém, podem ser complexos de serem instalados em edifícios existentes. Uma central de carregadores coletiva, com sistema de gerenciamento e cobrança, pode ser uma solução mais escalável e organizada para um condomínio como um todo. Bom, e recentemente, um novo elemento regulatório trouxe mudanças efetivas para esse tipo de projeto. A Diretriz Nacional, SAFE, publicada pelo Conselho Nacional dos Corpos dos Bombeiros, passou a estabelecer critérios específicos de segurança contra incêndios para garagens com sistemas de recarga de veículos elétricos. Essa diretriz considera os riscos associados às baterias de íon lítio, especialmente em ambientes confinados. Entre os requisitos estabelecidos estão eles: restrição de modos de recarga. Em garagens são permitidos apenas os modos 3, Wallbox, e o 4, DC rápido, proibindo o uso de tomadas comuns. O modo 2, desligamento de emergência. Exige um dispositivo de desligamento manual a até 5 metros de cada estação, e outro geral na entrada da garagem. Sistema de proteção ativa. Para edificações novas,
torna-se obrigatório a instalação de sistemas de detecção de incêndio, chuveiros automáticos, os sprinklers e a extração mecânica de fumaça. Para as edificações existentes, a adequação desses itens será necessária, com prazos definidos para cada estado. Segurança estrutural. Edificações novas devem ter uma estrutura na garagem, com tempo requerido de resistência ao fogo, de no mínimo 120 minutos. Quando se fala de ponto de recarga de carros elétricos, um ponto crítico é o dimensionamento do sistema elétrico da edificação. É importante seguir alguns passos que vamos elencar. Cálculo da demanda adicional. O primeiro passo é o cálculo da demanda adicional. Para um único carregador, o cálculo é direto. Por exemplo, uma wallbox de 7,4 kW em 220 volts representa uma corrente de 34 amperes. Em cenários de múltiplos carregadores, o fator de multiplicidade deve ser aplicado com cautela. A nova carga total deve ser comparada com a capacidade do padrão atual da entrada de energia, que podem necessitar de um upgrade junto à concessionária. Quadro elétrico dedicado. A instalação de um quadro de distribuição dedicado exclusivamente aos circuitos de recarga é uma prática altamente recomendada. Isso centraliza as proteções, facilita a manutenção, isola os sistemas de recarga do restante da instalação do sistema predial. Especificação de componentes. Os condutores devem ser dimensionados considerando a capacidade de corrente e a queda de tensão. As proteções, como disjuntores e dispositivos DR, devem ser especificadas conforme as normas, a 5410 e a 17019. Medição de consumo. Em condomínios, a medição de consumo individualizada ela é inegociável. A exigência de um circuito dedicado pela NBR 17019 facilita a instalação de medidor de energia secundário, um submedidor, garantindo que o custo de energia seja atribuído de forma justa ao usuário. Previsão da expansão futura. O projeto deve ser concebido já com a expansão em mente. Isso significa dimensionar eletrodutos e eletrocalhas com capacidade sobressalente e prever espaços no quadro elétrico para novos circuitos. O custo marginal de prever essa expansão no projeto inicial é ínfimo, comparado ao custo de obras civis futuras. Sem esse planejamento, a instalação futura de carregadores pode gerar sobrecargas, conflitos operacionais e altos custos de adaptação. Um erro comum é tratar a infraestrutura de recarga de veículos elétricos como um projeto exclusivamente elétrico. Na prática, ela precisa estar integrada com outros sistemas da edificação. O SPDA, que seria o Sistema de Proteção contra Surtos, a eletrônica embarcada de veículos elétricos e dos carregadores é extremamente sensíveis a surtos de tensão. A proteção eficaz, regida pela 5419, exige uma abordagem em camadas, com a instalação de dispositivos de proteção contra surtos, os DPS, no quadro elétrico que alimenta os carregadores. A revisão da 5419 já sinaliza a inclusão de referências específicas a sistemas de carregadores de veículos elétricos, reconhecendo tal risco. Automação predial, BMS. Em instalações com múltiplos carregadores, a integração com o sistema de gerenciamento predial permite o gerenciamento dinâmico de carga, o Dynamic Load Balancing. O sistema monitora o consumo total do edifício e distribui a potência disponível de forma inteligente entre os veículos, evitando sobrecargas. Sistema de ventilação e exaustão, AVAC. A exigência da extração mecânica de fumaça da diretriz Liga-Bom precisa ser coordenada com o projeto de AVAC, com acionamento interligado com sistemas de detecção de incêndio. Infraestrutura de dados. São estações inteligentes que permitem o controle de acesso e cobrança, necessitam de uma infraestrutura de rede, cabeada ou sem fio, para a comunicação da plataforma de gerenciamento. Essa integração entre as disciplinas é o que garante que a solução funcione eficientemente ao longo prazo. Para ilustrar a aplicação prática dos conceitos normativos e de segurança abordados, apresentamos o projeto elétrico desenvolvido pela BFS Engenharia para um edifício residencial. Neste empreendimento, a infraestrutura para carregamento de veículos elétricos não foi tratada como uma adaptação posterior, mas sim planejada, desde a concepção do sistema elétrico para a garagem, garantindo a valorização do imóvel e segurança para os futuros moradores. O primeiro passo foi prever o impacto das cargas de recarga no balanço energético do condomínio, conforme podemos observar no fluxograma de distribuição. Foi definida uma hierarquia clara, onde circuitos de carregamentos derivam de quadros bem dimensionados, evitando sobrecargas no sistema principal do edifício. Seguindo as recomendações da NBR 17019, o projeto residencial contemplou circuitos exclusivos para os pontos de recarga. Na planta de distribuição das garagens, é possível visualizar o posicionamento estratégico dos pontos, prevendo a passagem de eletrodutos e cabos que atendam às vagas de forma organizada, sem improvisos. Um dos pontos críticos abordados nas diretrizes Liga-Bom e nas normas técnicas é a proteção contra choques elétricos. No diagrama trifilar do quadro de distribuição da garagem, especificamos o uso obrigatório de dispositivos diferenciais residuais, os DRs, para os circuitos destinados à recarga, identificados no projeto como circuitos para veículos elétricos.
VE. O uso de DR garante que qualquer fuga de corrente, comum em equipamentos desgastados ou acidentes, seja detectada imediatamente, desligando o circuito e protegendo a vida do usuário. Além disso, o dimensionamento dos disjuntores e dos condutores foi feito para suportar a carga contínua típica de carregadores, evitando aquecimentos perigosos. Com este projeto, o edifício entrega aos moradores uma garagem EV-Ready, pronto para carregamento de veículos elétricos. Isso elimina a necessidade de grandes reformas civis no futuro e assegura que a instalação dos carregadores, os wallboxes, ocorra de forma plug-and-play, respeitando as normas de segurança e facilitando a gestão condominial. Hoje, projetar uma infraestrutura para veículos elétricos deixou de ser apenas uma questão de atender uma tendência tecnológica. Trata-se de garantir segurança, eficiência e previsibilidade para as edificações que precisam acompanhar a evolução da mobilidade. Isso exige uma abordagem integrada de diferentes disciplinas da engenharia e o conhecimento profundo das normas técnicas e das novas diretrizes de segurança. Na BFS Engenharia, esse tipo de desafio é tratado de forma multidisciplinar, integrando projetos elétricos, segurança contra incêndio e demais sistemas prediais. Este é o caminho para garantir que as estações estejam preparadas para o futuro da mobilidade, com soluções seguras, escaláveis e tecnicamente consistentes. BFS Engenharia, transformar a possibilidade em realidade.